tem muitos casais que idealizam o filho biológico. Uhum. E uns nunca tiveram experiência nem de trocar fralda. Uhum. Então precisa desse processo também. A gente ensina a trocar fralda quando é bebê, né? Faz todo um processo ali da papinha, o que for, e ver a desenvoltura desse casal. E se eles realmente vão querer esse desafio, né? Porque também é desafio. Mas quando a criança é mais velha, ela tem a vontade dela, o bebê não. Ou tem também? Não, o bebê não consegue. É né? isso, então será que é por isso que... Eu acho que o buraco é muito mais embaixo, assim. Vai lá. Eu acho que... E aí eu queria te ouvir, assim, se faz sentido isso que eu vou falar. Mas eu acho que aqui no Brasil a gente tem, às vezes, uma visão de que tudo é um pouco mercadoria. Você vai lá conhecer uma pessoa que vai ser o seu filho, você quer escolher a cor, você quer escolher a personalidade. Então, Mas você faz isso quando é... A idade. Não, mas eu tô falando, quando você é mãe biológica, no caso de vocês que são mães, vocês pensam nisso também, quando a criança está grávida? Então, não, porque aí é que tá. Na verdade, o que as pessoas têm que virar a chavinha quando você vai a um local para conhecer quem vai ser o seu futuro filho, é o equivalente a quando você vai ter o seu filho. Você não escolhe a cor do olho, você não escolhe nada. E uma coisa que as pessoas precisam entender também é que, independente do tipo de maternidade, você não consegue ter um reflexo seu. Uhum. Então, sim, vai chegar uma pessoa com vontades próprias, com ideias próprias, com personalidade diferente da sua, mas assim seria se você tivesse um filho biológico também, né? Então, na verdade, quando você opta pela maternidade ou pela paternidade, você está optando em direcionar uma pessoa que não é um reflexo seu. Então, sim, vão ter conflitos, mas aí você vai agora em uma casa aí de qualquer pessoa que tem um filho adolescente, está tendo conflitos. Mas aí entra naquilo que é o que eu queria que você comentasse. Eu estava lendo, existe um termo para isso. Existe um termo que chama adotofobia, algo assim, que é uma visão equivocada que as pessoas têm de que a adoção não é equivalente a formar uma família. Então, muitas vezes, algumas pessoas acabam buscando uma criança mais próxima porque acaba sofrendo menos preconceito. Por quê? Eu já vi inúmeros casos, e isso eu posso citar, por exemplo, eu passo por isso. A minha filha não é da minha cor. Eu sou uma pessoa negra, mais retinta, minha filha é mais clara. Já me perguntaram várias vezes se a minha filha era minha filha. Supondo que eu tivesse adotado ela, né? Então, assim, por que o filho tem que ser? Seria sua filha. Entende? Né? Entende? Que pergunta é essa? Se ela é a minha filha. Então, esse tipo de pergunta, quando as pessoas olham uma criança loira e vê um pai moreno, ou o contrário, e quando as pessoas perguntam, o que está no fundo é tentar entender se aquela família, se aquela criança é filha biológica ou não, como se isso fosse uma questão. Diferença, Então, eu acho que existem alguns preconceitos, alguns estigmas, e aí a gente vai colocando camadas, né? O racismo impede pessoas racistas de querer uma criança negra, né? E aí a gente vai colocando camadas nisso, vai colocando. E aí existem preconceitos que eles são escondidos em outros. Por exemplo, quando uma pessoa fala assim, eu não quero adotar um menino, aquele menino que é um menino negro de 10 anos, porque ele vai vir com algumas questões, tarará, tarará. Todo mundo tem questões, só que na sua cabeça você foi ensinado que questões de pessoas negras são relacionadas à violência, são relacionadas a questões que não necessariamente são verdadeiras, sabe? Só que a sociedade tem tantos rótulos para grupos sociais que na hora da adoção isso não seria diferente. Você concorda? Você acha que essa roupagem social, essa visão, né, das pessoas, o olhar, até o medo de como o vizinho vai olhar para o seu contexto familiar, isso acaba afetando e impedindo que pessoas formem famílias felizes em função do olhar do outro também? Com certeza, com certeza. Existe casos em que a família
fala assim, mas eu tenho medo, aí não é o casal, né, ou a pessoa que está adotando, do que as pessoas vão fazer com ela na escola, que vão falar com ela, será que ela vai dar conta de lidar com isso? Eu tenho medo dela sofrer. Já ouvi isso de uma família. A gente já não sofre, independente de... E aí, é tipo assim, aí a pessoa, né, lógico, igual foi bem falado pela Renata, estava fazendo um acompanhamento, teve aquele processo todinho lá, né, da habilitação, e ele fazia acompanhamento, inclusive, psicológico, para entender essa possibilidade dessa adoção, de como seria. Então, existe sim preconceitos, né? E preconceitos também, tipo assim, criança do abrigo é difícil de lidar. Mas criança é criança em qualquer lugar, na escola, na igreja, em todos os ambientes. Na nossa casa, criança em suas faixas etárias tem as suas questões que precisam da atenção, da orientação. E as pessoas, infelizmente, têm uma tendência a olhar às vezes, com maus olhos, né? Aí pensam na questão da vivência anterior dessa criança. Porque ela não vem sem a marca da violação. Então, assim, às vezes as pessoas têm medo de lidar com esse trauma, essa dificuldade que a criança pode apresentar. Sendo que essas questões aparecem na vida em qualquer momento. Precisa, na verdade, de um coração aberto e disposto a amar. Porque a criança, por si só, ela quer amar. Ela deseja por uma família. Mas mais cedo, vocês falaram sobre romantização, né? Acho que existe também uma romantização da maternidade e da paternidade biológica. Total. As pessoas acham, e isso de um modo geral, que nasce uma criança, nasce o amor. Na verdade, o amor, se for de um filho biológico ou não biológico, o amor, ele é construído com a convivência. Porque não dá para dizer que um pai ausente ama um pai totalmente ausente, que não ajuda o filho em nada, que mal vê o filho, encontra o filho uma vez no ano. Não dá para dizer que é um amor, é um amor incondicional. Que amor incondicional é esse? Amor incondicional, qualquer tipo de amor, ele é construído, né? E aí eu queria que você falasse um pouco disso dentro das relações que você acompanha, se formando, né, ao longo da sua experiência aí. Eu imagino que você deva ter acompanhado, assim, histórias de salvação mesmo, de crianças que estão saindo do abrigo, que estão sendo salvação para outras pessoas, porque estão mostrando um tipo de amor diferente, né? Sim, nesse período, né, de trabalho com acolhimento, a gente observa situações em que, à medida que a criança vai ficando no acolhimento, ela vai, de uma certa forma, cada dia, adoecer por querer ter esse vínculo familiar. Então, ela está aberta para ser amada, né? E quando um casal ou uma pessoa chega para esse momento, a alegria da criança, na maioria das vezes, é explícita. Oh, ele vai ser meu pai? Oh, vai ser minha mãe? E assim, hoje com casais homoafetivos, eu vou ter 2 mães, eu vou ter 2 pais. Então, assim, as crianças estão sempre abertas. E, assim, é um salvamento mesmo, assim, de uma certa forma, né? É lógico que a gente tem histórias e histórias, né? Em todo o contexto. Mas, de uma forma geral, quando existe esse desejo do casal realmente em fazer a diferença na vida daquela criança, do seu filho, aí é só notícias boas que a gente recebe depois.